olha só, agora nós já vamos entrar no segundo trimestre. O segundo trimestre é aquela fase em que os enjoos às vezes já passou, né? Aquela sonolência, aquela azia. Então é uma fase, eu falo que é a fase mais gostosa da gestante, né? Que a barriga tá começando a crescer, não tá aquela barriga volumosa ainda. Então você consegue no seu dia a dia se sentir mais confortável, inclusive fazendo os exercícios. Então é um momento onde que eu abuso um pouquinho mais da coordenação, né? Exploro um pouquinho mais dos grupos musculares, mas em especial cadeia posterior. Então toda musculatura que envolve a parte posterior é de extrema importância a gente estar trabalhando isso. Por quê? Porque quando chegar no terceiro trimestre, a barriga já, bum, fez isso aqui. Então, a tendência é você ficar fazendo pêndulo ou uma hiperlordose. Então, quando você prepara essa musculatura para o peso que vai surgir no próximo trimestre, é muito importante para a gente ter uma gestação mais saudável, tá? A gente vai trabalhar em forma de circuito para se tornar uma coisa mais dinâmica. As gestantes do segundo trimestre, geralmente elas são da 13ª semana até a 25ª, tá? É nessa fase aí que a gente já descobre, né? Consegue descobrir o sexo do bebê. Quando vai chegando lá no finalzinho das últimas semanas, a gente começa a sentir o bebê mexendo. Então é uma fase assim de bastante descobertas e é uma fase prazerosa. Então vamos caprichar nos exercícios, tá? Nós vamos precisar desse treino, quais os tipos de materiais? Um bastão, que é um cabo de vassoura que você tem em casa, tá? E aí nós vamos precisar também do banco ou uma cadeira, do livro ou um pezinho que você tiver aí. Coisas que você tem na sua casa, sem muito segredo, tá? Então o primeiro exercício é esse aqui, ó. É um step. Tá, se eu não tenho step, como que eu vou fazer? Não, nós vamos fazer um exercício livre conforme o que tem que ser feito mesmo, mas porém com o uso do bastão. A gente vai fazer ele por 60 segundos, que é 1 minuto, tá? E aí depois nós vamos fazer um exercício pra gente trabalhar glúteo e quadríceps. Eu gosto de falar que é o siri, tá? A gente vai se deslocar, fazer um deslocamento de siri. E nós vamos intercalar ele com exercício para as costas, que é uma abdução escapular. Que aí nós vamos utilizar o bastão. Eu até coloquei pra gente usar com os livros, mas eu acho que com o bastão a gente vai ter uma ativação maior, tá? Nós vamos fazer uma sequência de 3 vezes aqui, sendo que um de cada é 1, depois mais um de cada 2 e mais um de cada 3, ok? Depois volta lá pro step com bastão, mesma coisa, ele sempre vai ser o pilar. Você vai executar ele durante 1 minuto, 60 segundos. E aí depois nós vamos fazer um afundo estático e nós vamos precisar depois usar o banquinho para trabalhar um tríceps, tá bom? Esse tríceps aqui, a gente vai utilizar o pezinho, seja o livro ou seja um material aí de limpeza que você tem em casa. Volta de novo pro step com bastão, que aí ele vai ser 1 minuto, 60 segundos, né? E aí nós vamos intercalar com o sumô, um sumô com o giro dos pés, tá bom? E aí depois a gente vai fazer uma remada livre, seja com o bastão ou seja com o halter ou pezinho que você tiver aí, combinado? Lembrando que o segundo trimestre agora, a gente não precisa deixar o assoalho pélvico ativo o tempo inteiro não, tá? Somente na fase excêntrica, na hora da força, é onde que você vai contrair o períneo. Então, lá no primeiro trimestre, eu pedi você para deixar ele contraído do início ao fim, o tempo inteiro. Tanto o esfíncter quanto o períneo. Então, aqui, eu quero que você faça essa ação, essa contração, apenas na hora da força, tá bom? Então, na hora que você tiver sem fazer a força, você vai relaxar. E na hora de fazer a força, você vai contrair. Durante a execução dos movimentos, eu vou te explicar isso na prática. Combinado? Vamos lá? Bom, gente, já vamos lá agora para o segundo trimestre, já fiz a explicação de como que é o treino. Vou apresentar para vocês a Big Valéria Big. A gente conhece ela como Big, é uma colega minha de profissão, tá? Educadora física, personal trainer. Então, ela tá aqui no segundo trimestre gestacional, tá com 22 semanas da Iris. Eu brinquei com ela, eu falei assim que minha barriga tá do tamanho da dela, eu nem tô gestante. Brincadeira à parte, olha isso. Ela tá aqui, vai fazer parte agora desse treino com a gente do segundo trimestre.
Então essa fase é o que eu expliquei, é uma fase onde que a gente tá assim, mais tranquila, já passou os enjoos, você teve enjoo? Não, quase nada. Azia, alguma coisa? Empazinadas. Empazinada, mas agora já melhorou. Já. Esses são sintomas muito individuais, né? Eu lembro que eu tive um sono, mas um sono que eu acho que eu dormia qualquer hora do dia profundamente, mas eu não tive enjoo. Mas isso é muito individual, tá vendo? Assim, cada gestante reage de uma forma. Fato é, esse segundo trimestre é uma fase mais leve, né? Onde que a barriguinha agora tá começando a aparecer. A gente às vezes já começa, já tem algumas que já conseguem descobrir o sexo. No finalzinho aí do segundo trimestre a gente já começa a sentir. Então fica mais confortável para fazer os exercícios. Então é o momento que eu vou explorar um pouquinho mais da ergonomia de vocês, ou seja, de movimentos do corpo inteiro, tá bom? Primeiro exercício, a gente vai fazer um step com o bastão. Nós vamos utilizar o bastão, tá? Para que o bastão? Para você movimentar os seus braços, tá? Para movimentar o membro superior. Qual que é a posição correta de você segurar o bastão? Aqui, ó. Você vai segurar ele um pouquinho mais aberto da linha do seu ombro. Não precisa ser com o braço juntinho, querer juntar os braços bem juntinho, isso. E nem pegar lá nas extremidades, não. É mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho mais aberto da linha do seu ombro, tá? Cotovelo. Não é para você querer jogar aquele tranco no cotovelo, fazendo uma extensão total. E nem é para você querer deixar ele aqui, ó, colado em você, com o cotovelo flexionado. Nesse primeiro momento ele vai ficar assim, tá? Os pés. Os pés, eles ficam mais ou menos na mesma distância do seu quadril. Não é pé juntinho, mas também nem é perna toda aberta. Isso aqui é pra gente ter uma base, tá bom? Só para vocês terem uma noção. O movimento vai ser como se você estivesse subindo e descendo um step ou um degrau. Mas aqui nós não temos, então a gente vai fazer o movimento simulando como se estivesse subindo e descendo um degrau. Então o movimento é aqui, Big, ó, deixa o braço aqui na altura do peitoral, vai levantar, dando uma joelhada e levanta o braço. Isso, volta, agora com a outra perna, dá uma joelhada. Isso. Observa o seguinte, é como se ela estivesse subindo, ó, e descendo um degrau, um step. E eu vou cronometrar aqui, ó, por 1 minuto. Repara, olha só, o braço, ele vem até na altura do peitoral. Volta lá atrás, dá uma joelhada, isso. Lembra que eu falei que nesse momento agora, na fase excêntrica, é o momento que eu quero que você contrai. Então, repare o movimento, olha só, na hora que ela tá lá na frente, ó, ela vai soltar o ar. Soltou o ar e o que ela fez com o períneo? Contraiu. Quando ela voltou, ela relaxou. Quando ela subiu, ela contraiu, tá? É de extrema importância vocês observarem esses movimentos, esses toques que eu tô falando. Enquanto eu vou falando, você vai observando e executando. Isso. Só mais um pouquinho. 15 segundinhos, isto. Subindo e descendo, sempre trazendo o joelho mais ou menos ali na altura do quadril. Isso. Só mais um. Ótimo. Ok. Fechou. Pesado? De 0 a 10, como que tá o cansaço? 5. Isso é muito individual, tá, gente? Então, por exemplo, se ela tivesse falado comigo que tá 8, eu pedi ela para descansar um pouquinho, para respirar, né? Às vezes só molhar a boca, tá, gente? Tem gente que fica tomando golada de água, aí vai dar, às vezes, até a sensação de refluxo. Então, só molhar a boca um pouquinho para poder lubrificar, para a boca não ficar tão seca. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um siri. Eu coloquei esse nome dele, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vocês vão fazer um deslocamento lateral, tá? A Big vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ela vai fazer isso 3 vezes, para vocês entenderem. Deixa eu tirar isso daqui, peraí. Isso. Acho que a gente pode começar daqui. Como é que é? Para poder ir até lá. Isso. Os braços. Ela vai deixar os braços cruzados aqui na frente. Para manter a ergonomia, eu acho que é melhor, tá? Senão, se você deixar a mão aqui, você vai ficar forçando a lombar. Se você pôr a mão na cabeça, eu acho que você vai jogar a cabeça muito para trás. Então, o ideal é você deixar os braços aqui na frente, tá? Vai flexionar o joelho e deixar o bumbum um pouquinho mais lá para trás. O que ela vai fazer? Ela vai fazer um deslocamento
ela vai deslocar, isso, mantendo essa angulação aqui do quadril. Isso, e vai voltar, tá? A distância que nós estamos fazendo é essa aqui, porque é a distância que nós temos. Aí vai do seu espaço que você tem aí na sua casa, tá? Mas a proposta é você ir e voltar 3 vezes. Isso. Tá vendo? Ó, sempre deixando o bumbum lá atrás para manter a ergonomia aqui do movimento. Ok, fechou. Isso, deu 3 vezes. Tranquilo? Podemos continuar? Ótimo. Agora a gente vai usar aqui, ó, o bastão. Esse aqui eu tinha colocado pra gente fazer com um livro, mas eu acho que com o bastão vai ser melhor. Ó, fica de frente, depois a gente vira de costas, só para elas poderem entender. Lembra dos pés? Os pés, eles vão ficar mais ou menos na mesma distância do quadril. Não é pra você deixar o pé juntinho e nem é pra você poder abrir toda a perna, tá? O joelho neutro, não quero ninguém jogando o joelho pra frente e nem jogando o joelho pra trás. A pelve também, ela vai ficar neutra. Não é pra jogar bumbum pra trás e nem pra frente. O tronco alinhado. Como que vocês vão segurar aqui, ó? Vocês vão segurar o bastão nessa posição das mãos, deixando o cotovelo virado um pouquinho para baixo e mais aberto do que a linha do ombro. Eu quero que vocês criem a sensação como se vocês fossem aqui, ó, quebrar o bastão no meio. Como se fosse querer fazer isso aqui com ele. Então você vai ter que jogar uma força talvez um pouquinho maior aqui, ó, no seu dedo mindinho e no dedo anelar para você quebrar. Quando você fez isso, vira de costas agora, Vicky, fazendo favor. Deixa relaxado. Ó, ela tá segurando. Reparem para vocês verem o que vai acontecer com a musculatura dela quando ela faz esse movimento de querer quebrar o bastão. Quebra o bastão. Olha aqui o tanto que foi ativado da musculatura dela. Entendeu? Então isso aqui é a forma da gente trabalhar a musculatura posterior. E como que vai ser o movimento? Vocês vão subir, mais ou menos até aqui na linha do ombro e vai descer. Isso. Sobe até na linha, um pouquinho acima da linha do ombro, tá bom. Desce até aqui. Mas sem perder essa ativação. Como que nós vamos saber se está mantendo ativo? Pela força que ela tá jogando aqui, ó. Lá no dedinho mindinho e no anelar. Como se fosse o quê? Quebrando o bastão. Esse é o movimento, tá? Pra gente fazer essa ativação. Agora vira de frente e vamos fazer o movimento conforme a questão respiratória, tá? Pra poder explicar. Então, lembrando, né, da ergonomia, a posição dos braços, quebra o bastão no meio, joga a força, agora vamos lá. Desceu, pode subir, fazendo a respiração, isso, subiu, desce. Sempre na hora que você estiver fazendo a expiração, o que você vai fazer com o períneo? Contrair. Só na hora da expiração. Isso. Ó, inspirou, aí ela soltando o ar e ativando o períneo. Então aqui é uma força. Para aquelas que têm uma vivência dentro da academia, esse exercício é aquele que a gente chama de pulley, que a gente tem uma máquina onde a gente faz a puxada aqui assim. Então aqui é uma forma da gente treinar em casa e conseguir continuar trabalhando isso, trabalhando a cadeia posterior, que é costas, de uma forma eficiente. Aqui vocês vão fazer 15 repetições, tá? Ok? Já deve ter dado as 15. Fechou? Ótimo. Terminou essa? Agora a gente volta de novo lá pro step com o bastão. Mais um minuto, Big. Respeitando a posição dos braços, né? Segurando o bastão ali fora. Eu vou cronometrar aqui o tempo. Pode começar. Foi. Isso. Respira lá embaixo, sobe soltando o ar. Imagina que aqui em cima é um degrau, ó. Onde ela tá subindo, soltando o ar, ó. E descendo. Lá em cima, quando ela tá soltando o ar, ela tá fazendo ativação pélvica. Aqui embaixo ela tá relaxando, tá? Cada uma vai no seu ritmo. Esse é o ritmo que a Big consegue ir. Se você estiver mais ativo e você quiser caprichar um pouquinho na velocidade, ok. Como que eu vou saber, tá? Se você vai ser o seu termômetro. Você vai ver o que você consegue ou não. Ah, tá difícil, tá? Se eu não consigo. Vai devagar. Isso, sobe um.
desce devagar, sobe o outro, desce devagar, sempre fazendo essa alternação, tá bom? Uma hora levanta um joelho, outra hora levanta o outro joelho, cada uma no seu ritmo, ok? Deu, Big? Ok, fechou. Ótimo. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um afundo, ou agachamento unilateral, depende da forma que cada um vai executar. Fica de lado, fazendo favor. Pra lá ou pra cá, tanto faz. Tanto faz. Vamos posicionar os pés aí da forma correta. Melhor assim? Isso. Então, ok. Coloca a mão na cintura só para poder dar uma equilibrada. Isso. Deixa a coluna alinhada. Observem só. Uma perna na frente da outra. Essa perna ali da frente é a de sustentação, tá? Ela que vai sustentar o peso. E essa perna aqui de trás, ela vai descendo. Isso. Simulando, colocando o joelho, como se fosse encostar o joelho lá no chão. Mas ela não vai encostar. Então, na hora que ela estiver descendo, olha aqui, desce menos um pouquinho, Big. Isso, tá? A perna da frente tem que estar toda sustentada, o pé tem que estar todo apoiado na frente, ok? A posição dos braços, meninas, eu acho que assim fica mais confortável, né? Ou você colocar aqui na frente. Ou o braço para baixo, isso. Me fala o que fica mais confortável para você. Isso, assim? Ótimo. Ela vai fazer aqui 15 repetições. Agora vamos lá. Reparem para vocês verem que a pelve está neutra, né? Ela, no momento algum ela está jogando o bumbum para trás e nem lá para frente. Na hora de subir, ela vai subir devagar, respeitando a articulação. Em momento algum eu quero que você fique dando um tranco na articulação, tá? A perna da frente, ela até fica com o joelho um pouquinho mais flexionado do que a de trás na hora de subir. Essa aqui de trás, ela faz um movimento talvez até um pouco maior do que o da frente, porque essa aqui da frente fica com o joelho semi-flexionado. E aqui nós vamos fazer 15 repetições de uma perna. Pode trocar, Bic. Deu. E agora, vai fazer a mesma coisa com a outra. Só uma observação, gente. Tem algumas pessoas que têm mania. Ó, repara aqui, ó. Ela tá... Não, fica normal. Os pés dela, as pernas, tá respeitando o alinhamento do quadril. Tem gente que fica querendo colocar uma perna na frente da outra. Tipo, como se fosse isso. Como se fosse pisando numa linha reta. Não, você vai desequilibrar. Isso não é uma ergonomia do seu corpo. A ergonomia do corpo é aqui. Uma perna aqui, outra aqui. A gente não anda assim, né? É normal. Então, tem que respeitar isso aqui também, tá? Na hora do agachamento. Mesmo esquema, ó. Mantém o pé lá da frente apoiado. E aqui, na hora que estiver descendo, o calcanhar vai subir um pouquinho, tá? Sempre mantém esse movimento. Isso. Olhando pra frente. Se você talvez, olha só, querer usar um produto de limpeza, segura. E utilizar isso aqui como se fosse um pezinho, ó. Até talvez para te dar um equilíbrio. Fica à vontade, tá bom? Respeitando esse movimento. Na hora de subir, sobe devagar, sem sobrecarregar as articulações. Olhando pra frente. Isso. E aí, quando der as 15 repetições, finaliza. Ok? Deu, Bi. Bom, meninas, olha só. Acabamos de fazer o exercício a fundo. Agora nós vamos intercalar ele junto com o tríceps, tá? Esse tríceps nós vamos ficar sentada para ficar mais confortável. Vira de lado, fazendo favor primeiro. Quando se não tem o apoio da cadeira, tem gente que tem mania de jogar o ombro para frente, tá? Não faça isso não. Se você tiver uma dificuldade em manter a coluna alinhada, eu até prefiro que você pegue uma cadeira onde que você vai ter o apoio aqui para você sustentar as suas costas, tá bom? Os pés no chão. Aqui nós vamos utilizar o livro, tá? O tríceps vai ser da seguinte forma. Você vai descer, flexionando o cotovelo e vai subir, estendendo o cotovelo todo, tá? Tenta manter a coluna alinhada e os cotovelos, você vai tentar deixar ele o mais alinhado possível. Porque tem pessoas que têm mania de jogar um cotovelo aqui, ó, pra fora. Joga bem esdrúxulo pra fora e faz o movimento. Joga pra fora. Aqui, ó, não é assim, tá? É aqui, ó. Tenta deixar o seu cotovelo mais ou menos alinhado com o seu ombro e vamos fazer o movimento. Aqui eu coloquei 2 livros, mais ou menos do mesmo peso, para executar o movimento. Mas se você não tem o livro e você sentir que fica mais confortável, talvez, segurar com o pezinho, deixa eu travar aqui, né, para não ter perigo. Você pode utilizar o pezinho.
Mas lembrando, eu não quero que você junte os pesos, não. Vira de frente agora, fazendo favor. Eu quero que você mantenha eles aqui, ó, paralelo ao ombro, paralelo ao cotovelo e vai executando o movimento, tá? Isso. Nós vamos fazer aqui 15 repetições. Tenta deixar o seu tronco, a sua coluna alinhada. Não é pra você ficar fazendo movimento, jogando o corpo pra frente nem pra trás. Isso. Mantendo os pés alinhados, o joelho também. E respeitando a questão respiratória com a ativação. Vamos fazer 15 repetições. Terminando essa sequência, a gente passa pra outra. Ok? Ótimo. Agora nós vamos fazer o quê? Volta lá pro bastão pra gente subir e descer de novo no bastão. Por mais 1 minuto. Vamos lá? Começou. Isso. Ela vai subir, soltando o ar. Isso. Cada uma vai no seu ritmo, tá? Lembrando que o treino, ele vai no ritmo de cada uma, é muito individual. Se você conseguir ter uma resistência cardiovascular boa e conseguir acelerar, ok, você vai no seu ritmo. Mas tá difícil, tá um pouquinho mais cansada, tá mais fadigada? Diminui um pouquinho a velocidade e faz com que o movimento seja um pouco mais leve, tá? Cada uma vai no ritmo. Só mais 20 segundos, mas sempre respeitando, olha, traz o joelho até mais ou menos na altura do quadril e quando você estiver subindo, você solta o ar. Subiu, soltando o ar, faz a ativação pélvica. Isso, continua mais um pouquinho e sempre fazendo movimento. Só mais uma vez. Ótimo, ok. Terminou essa primeira sequência. Agora nós vamos fazer um sumô com o giro dos pés. Vamos lá. Mantenha os pés alinhados como se fosse o sumô. O sumô, meninas, ó, os pés, eles ficam quase que no formato de V, tá? Tem gente que tem mania de querer jogar o pé todo pra fora. Não, não é assim. Isso tá incorreto, tá? Então, a base dele nesse exercício começa aqui, ó, dessa forma. Os braços. Eu acho que talvez se deixar os braços aqui na frente, né, dá um equilíbrio melhor. Então, você vai descer com os pés pra fora. Depois, você vai subir pouco e vira o pé pra dentro. Depois, vira o pé pra fora. Isso, e vira o pé pra dentro. Aqui é o movimento de sumô, que a gente tá variando os pés, a posição dos pés. Mas sempre trabalhando o quê, ó? Quadríceps. E na hora da força, você tem que fazer o quê? Ativa o períneo. Isso. Como que vai ser essa contagem? Uma perna pra fora, uma perna pra dentro, uma repetição. Uma perna pra fora, uma perna pra dentro, 2 repetições. E assim por diante até dar as 15 repetições. Ok? Aquelas que conseguirem descer mais, pode caprichar no movimento. Aquelas que não conseguem descer tanto, vem mais ou menos só até aqui assim, ó. Isso. Isso é muito individual, tá? É só para vocês terem uma noção aqui que cada uma tem uma amplitude de movimento diferente da outra, tá? Fechou esse aqui? Deu as 15 repetições? Ótimo. Nós vamos fazer uma remada. A gente vai simular os dois com tanto uma remada com bastão, quanto uma remada como se fosse com o livro, tá? Só para vocês entenderem. Lembrando dos pés, mesma coisa que eu já tinha explicado. Os pés mais ou menos na mesma distância do quadril, tá? Só que aí, fica na posição, pode ir lá, pode se inclinar. Reparem só, vai fazer uma leve inclinação do tronco pra frente e o bumbum projetado lá atrás. Alguns erros muito comuns de acontecer. As pessoas acham que tem que fazer isso aqui, ó, com as costas. Não, não é uma bolinha com as costas. Olha aqui, ó. Ela tá com a coluna totalmente alinhada, tá? É como se eu fosse pegar esse bastão e colocar aqui, ó. A coluna dela vai estar certinha, tá? Outra coisa, tem pessoas que têm mania de descer o tronco todo. Não, não é pra descer, tá? É pra deixar aqui nessa angulação. Reparem pra vocês verem o joelho. O joelho tá numa posição anatômica bem confortável. Então, nós estamos aqui, ó, projetando o quadril lá atrás para ter uma estabilização aqui de lombar, de paravertebrais. E ela vai simular que ela vai fazer o que com o bastão? Quebrar ele, igual foi da outra vez. E agora, o que ela faz? Ela vai fazer um remo. Isso. Olha só. Puxou. Reparem aqui o alinhamento do queixo dela. Ela tá olhando lá para baixo. Em momento algum, eu pedi ela para olhar lá para frente. Olha como que fica a cervical. Olha para frente.
Olha o tanto que eu tô forçando a cervical dela olhando lá pra frente. Não precisa. Abaixa um pouquinho o queixo. Vamos deixar alinhado? A cervical junto alinhado com a torácica. E aqui, ó, na hora que você estiver puxando, simula que você tá quebrando o bastão no meio. Ok? Isso. E o movimento escapular? As escápulas vai abrir na hora que você estiver descendo e depois elas fazem esse movimento. Então, é o momento onde que a gente está trabalhando o quê? A cadeia posterior. Aqui, as costas, tá? Isso aqui vai ser 15 repetições. Ok? Deu, Big? Terminou as 15 repetições? Ótimo! Ou você repete o circuito todo novamente por mais 2 vezes, ou você faz 3 vezes de cada e começa de novo, tá bom? Fim do segundo trimestre. Muito obrigada. Vamos para o próximo agora.